Livro do Êxodo é o que nós estamos estudando, né? Na semana passada, então, a gente teve aquela aula introdutória, e a aula introdutória é uma saladinha, né? A gente faz uma mistura, dá uma visão panorâmica daquilo que mais ou menos a gente pretende estudar de fato nas outras seguintes. Então, eu vou recapitular alguma coisa e eu sugiro que vocês anotem, tá? A proposta é trazer uma aula, ou pelo menos as duas primeiras, um pouco mais didática, no sentido de que eu vou organizar um pouco mais para que vocês tenham essas anotações como sendo uma referência para estudar. Certo? Então, de repente, vocês querem estudar em outro momento, tem lá, e eles falam, nossa, eu preciso estudar por aqui, por aqui, por aqui. Então, eu já vou dar mais ou menos um esboço para vocês, tá? E a gente, então, traz assim uma aula mais pedagógica, né? Então, o livro de Êxodo que a gente está estudando, Êxodo significa partida ou saída, né? Esse é o nome grego. Os títulos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eles são gregos, na verdade. Embora o Antigo Testamento seja em hebraico, mas os títulos, porque esses títulos, capítulos, versículos, não fazem parte da inspiração, né? Isso aí foram introduzidos depois, tá? Lembra de Gênesis que eu falei? Que o nome do livro de Gênesis é No Princípio? Esse é o nome de Gênesis, né? Do livro de Gênesis, na verdade. Por quê? Porque lá a primeira palavra que tem no capítulo, verso 1, está no princípio, eu Deus dos céus e a terra. Então, o que os judeus faziam, né? Os que organizaram aí o cano ou os livros do Antigo Testamento, eles pegavam, geralmente, a primeira palavra do livro e colocavam como título, tá? Via de regra, não era que exatamente assim todos, né? E o Êxodo quer dizer saída ou partida, porque vai relatar, inclusive, a saída do povo de Israel lá da terra do Egito. E vai contar, então, essa trajetória. Abrange aí em torno de 40 anos, né, como eu disse. O autor é o Moisés, o próprio Moisés, e o tema do livro, enquanto Gênesis é a criação, é o começo, então Êxodo ele tem o tema de redenção, porque mostra nessa saída que Deus estava resgatando esse povo da terra do Egito, que a gente sabe que isso tem um simbolismo, né, do povo sendo resgatado do mundo, né, da influência de Satanás e essas coisas todas. A data que foi escrito o livro é cerca de 1445 até 1405, esse período, então de 40 anos, né, que o povo ficou peregrinando ali no deserto, e aí a gente vai ver algumas peculiaridades aqui. O livro pode ser dividido em duas partes. Falei isso na semana passada, mas como foi muito misturado, então eu vou pegar agora uma sequência para que vocês possam anotar de uma maneira mais didática mesmo. Pode ser dividido em duas partes o livro, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 18. E aí esses capítulos vão trazer uma mensagem principal, vão relatar mais sobre a vida de um homem, que é o Moisés, né? Então, essa primeira parte fala sobre o homem de Deus, que é Moisés. Nós vamos ver nessa aula hoje alguns pontos. O capítulo 19 ao 40, que é o final do livro, vai falar sobre a mensagem de Deus. E a gente vai ver que mensagem é essa, tá bom? Então essas são as duas divisões, as duas partes. E nessas duas partes ainda a gente tem subpartes, né? Subdivisões. Então vamos lá, sobre o homem de Deus. Então o homem de Deus, que é o Moisés, conta a sua história e ela é dividida em três períodos de 40 anos, porque ele viveu 120 anos. Tá? Então houve um período de 40 anos, outro período de 40 anos e outro período de 40 anos. A vida de Moisés é dividida então nessas quatro etapas aí. A gente vai lá para Atos dos Apóstolos, né, para a gente ver esse relato. Então isso que eu estou falando está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7, o primeiro período então, da vida de Moisés está em Atos, capítulo de número 7, verso 17 ao verso 28. Então, é o primeiro período. Anotem dessa forma, tá? Então, o primeiro período da vida de Moisés está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, verso 17 ao verso 28. Isso é Atos que fala. E no livro que a gente está estudando, quais são os capítulos que vão falar desses primeiros 40 anos? O capítulo 1 e o capítulo 2. Tranquilo? Então, conseguindo colocar essa sequência ou ficou meio confuso? Isso. O Êxodo 1 e 2 é os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Então, Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2 são os primeiros 40 anos da vida de Moisés.
Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versos 17 ao 28, nós vamos ler, tá? Ele conta então esses 40 anos. Tranquilo, amados? Todos anotaram assim? Então, 7, 17, 27. Isso, no capítulo 7 de Atos, versos 17 ao 28, vai trazer esse relato. Nós vamos ler essa passagem, tá? Que diz respeito ao capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo. Então, é o que nós estamos estudando, né? Mas é lá o Novo Testamento que vai trazer, então, aí essa explicação ou essa informação. Então, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos de número 17 ao 28. Então, se vocês não anotaram, se anotaram, confirme. O livro de Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída ou partida, o autor é o Moisés, o tema é redenção, foi escrito, então, cerca de 1445 a 1405, antes de Cristo, lógico, e pode ser dividido em duas partes, capítulo 1 ao 18, o homem de Deus, capítulo 19 ao 40, a mensagem de Deus. Então, vamos ver agora sobre o homem de Deus, ou seja, nós vamos estudar do capítulo 1 ao 18, neste momento, nesse primeiro momento, tá bom? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 17 ao 28, eu vou ler e vocês acompanhem aí na versão de vocês, na Bíblia de vocês. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Pausa. Dá uma pausazinha aqui, né, irmão? Para a gente trazer outra informação. É assim, informação sobre informação vai completando. Nós estudamos a Bíblia assim, porque alguns trechos que em outra parte da Bíblia traz um complemento. E é o que eu estou tentando fazer aqui, juntando as informações, né? Então, por exemplo, aqui está falando a respeito de uma promessa que foi feita a Abraão. Que promessa foi essa? Quando foi feita? Quando se cumpriu? E é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente saber isso aqui, a gente vai aonde? Ainda, né? No livro de Gênesis, nós vamos ver o texto lá. Dá uma pausazinha aí, irmãos. É assim, lê um versículo, uns versículos, e vamos trazendo algum enxerto aí, né? Dando o recheio do bolo. Vamos lá. Então, no verso de número 17 que eu li agora, tem uma informação. A informação é que Deus fez uma promessa a Abraão, que nós já estudamos. Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra e tal, e tal, e tal. Só que ele fez outra promessa dentro dessa, né? Que o povo que Deus ia formar em Abraão, eles iriam para uma terra, lá seriam escravos e seriam libertos. Então a gente está juntando aqui essas informações para ver se a gente monta esse quebra-cabeça histórico, tá? Então Gênesis capítulo de número 15, versículos de número 3 e 4. E é assim, ó, o bíblico vai página para cá, vai página para lá, né? E é assim a gente vai se familiarizando não só com a Bíblia, os livros, mas também com essa harmonia que se tem em todos os livros bíblicos, né? Em todos os livros da Bíblia, melhor dizendo, onde eles falam da mesma coisa, onde a Bíblia explica a Bíblia. Então a gente tem essa questão, né? Regra sobre regra, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando a gente está estudando a teologia bíblica, a gente foca mais na questão bíblica mesmo, os relatos, os textos. Pouco a gente cita os teólogos, conceitos teológicos, a gente faz a proposta da teologia sistemática. Só estou falando isso para que vocês entendam que a nossa proposta ela é chamada de teologia bíblica porque nós recorremos à Bíblia e não recorremos tanto a citações teológicas e a teólogos. Então, a proposta mesmo aqui é a gente se familiarizar com a Bíblia, identificar o que a Bíblia pode nos dar de informação. A teologia sistemática, né, que vai trabalhar com a teologia em si, aí a gente já pega mais recursos que não são apenas bíblicos, ou seja, fonte da Bíblia, mas a gente pega fonte cultural, histórica, teológica, arqueológica, né, geográfica. A gente pega essas fontes para a gente trazer as explicações, a interpretação, e o caso aqui não é esse, embora a gente também faça isso, mas de uma forma bem tranquila. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 15, versículos de número 13 e 14. Gênesis 15, 13 e 14. Então disse Abrão, caso Deus, né? Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e vão servi-la, né? Ou servi-la e afligi-la 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda.
Então olha só, isso aqui foi uma promessa e sim. Minha amada, então, pode abrir aqui? Olha a janelinha, tem uma janelinha aí do lado, ó. Não, minha amada, então isso. Liga aí isso, ar-condicionado. Fica abafado, né? Maravilha, tá tudo certo. Tem um copinho já. Dê um copinho. Esse aqui não foi utilizado, tá? Essa é a aguinha bem bonada. É uma água bendita, não é? Bendita. Fica à vontade aí, tá, minha amada? Qualquer coisa, se não der ventilação, a gente abre aqui também. Liga o ventilador. Tá melhor, né? Tá meio abafado. Vamos lá, tá tudo certo aí, né, meu? Então... a gente percebe então aqui que é uma promessa de Deus e é uma profecia, né? Isso de fato aconteceu naquilo que nós vamos ver daqui a pouco. Então 400 anos é que veio depois o cumprimento dessa promessa. Olha que coisa interessante, né? Deus ele deu uma promessa a Abraão lá em Gênesis. Isso se cumpre então aqui em Êxodo, onde nós estamos estudando agora. Então a Bíblia inclusive vai mostrando, e esses estudos pretendem inclusive também mostrar o plano redentivo de Deus e a fidelidade de Deus nesse processo de resgate do homem. Então começa em Gênesis e a gente vai ver que acaba lá em Apocalipse, né? Então nós estamos passando aqui em Gênesis, em Êxodo. Então isso se cumpre aqui. A lei foi dada 400 anos ou 430 anos depois. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Lembrando que eu estou falando isso aqui por causa do verso 17 de Atos, capítulo 7. Eu não sei se é muita informação, né? Se confunde. Mas, vamos lá, amados. Se habituar a estar fazendo esse exercício, né? Mental de estar pegando esses textos, montando na cabeça, para a gente chegar então aí a essa compreensão bíblica melhor. Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 16... E aí vocês vão ficando craque, né, nesse negócio de localizar na Bíblia, né? É livro para cá, é livro para lá, né? Eu estou enrolando aqui porque eu também não achei, calma aí que eu estou achando também. Gálatas capítulo número 3, versículos 16 e 17. Eu estou tentando dar base para as minhas falas. Gálatas 3, 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Verso 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Então olha que Paulo explica aqui, que a lei... Gálatas 3, capítulo 3, versos 16 e 17. Que eu li agora, 16 e 17 do capítulo 3. Posteridade está falando à frente? Isso, que vem posteriormente, né? Então, só que o Paulo explica aqui, né? Deus não estava falando das posteridades, os que viriam depois, como muitos descendentes. Ele está falando com a posteridade, que ele explica, é Cristo. Então a promessa seria em Cristo, na pessoa de Cristo, e não aquelas descendências todas e tal. É interessante isso aí, né? A gente saber, porque o foco de fato, desde Gênesis até Apocalipse, o tema central é Jesus. Jesus, ele está como o tema central, né? Que ele é a própria redenção, é a própria mensagem de Deus. E Jesus aparece então nessas falas, nessas promessas. Vocês lembram? Deixa eu fazer um exercício de memória aqui para ver se vocês guardaram essa informação. Vocês lembram onde a primeira vez foi falado, ou foi feita a promessa, ou teve uma profecia a respeito de Cristo? Em Gênesis. Gênesis 3, né? 3? Eu perguntei primeiro, tu está perguntando? Eu não caio mais nessa, os alunos são espertos, eles perguntam para eu confirmar isso aí mesmo. Né? É 3, varão, é 3. Exato, 3 e 15. É isso aí. Capítulo 3, verso 15, né? Então a primeira profecia a respeito de Cristo. Olha onde Cristo aparece na primeira profecia em Gênesis 3 e 15. E a gente percebe então que vai sendo recorrente essa questão da citação a respeito do Messias, embora não tenha um nome Messias, Cristo, não é uma citação direta, né? Mas a gente, pelo estudo, entende claramente que é a respeito de Cristo. Nós vamos ver em Êxodo, inclusive, que o tabernáculo, todos aqueles utensílios, as cerimônias, os rituais, eles de alguma maneira apontam para Cristo.
Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, inclusive Paulo fala isso em Gálatas. Diga aí, Jean. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele faz a promessa, no caso, ele está falando ali de Cristo também? Sim, sim. É justamente o que Paulo está explicando aqui em Gálatas 3, versos 16 e 17, né? Que ele fez uma promessa a Abraão, a sua posteridade. E ele explica, olha, no verso 16, vamos ler novamente para ver se a gente entende claramente isso aqui, ó. Verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aí Paulo explica, não diz e as posteridades, né? Como falando de muitas, isso, mas como de um só, ou seja, um que viria depois, e a tua posteridade que é Cristo. Uma promessa feita lá a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa bendição, essa bênção, seria através de Cristo. Era isso que Deus estava comunicando a Abraão. Embora o próprio Abraão talvez não tivesse noção do que Deus exatamente estava falando, mas era sobre Cristo, porque tudo é sobre Cristo, né? E aí ele então explica no verso 17 que a lei veio 400 anos depois. Então a gente descobre, Êxodo aqui, a lei que foi dada, a gente vai ver daqui a pouco, a partir do capítulo 20, né, de Êxodo, que é outra divisão que a gente vai fazer do livro de Êxodo, a lei foi dada ao povo, isso 400 anos depois da promessa que foi feita a Abraão. Então olha só que a gente já vai historicamente já se situando na linha do tempo, né? Qual que é na minha tem? A minha tem 430. Isso, aqui está 430 também. Lembra que eu falei na aula passada que essa questão de números não é exato? Né? Agora tem uma explicação possível. Porque um fala 400, Deus falou lá de uma forma mais genérica, 400 anos, mas Paulo ele já é mais exato aqui e fala 430. É porque Deus falou assim que 400 anos seria escravo. 400 anos de escravidão. E talvez esses 30 anos não se deu a escravidão e o povo, porque o povo nem sempre foi escravo na terra do Egito, né? Não é isso? Então há essa possível explicação, como também a gente já sabe que números não é exatamente, né, as citações não são exatamente aquilo lá, minuciosamente. Às vezes tem aí sua diferença que não altera nada, né? A gente está falando de milhares de anos. Então 30 anos, 20 anos, sei lá quantos, né, nessa contagem toda, visto que não se tinha essa contagem exata como se tem hoje, né? Então você falava assim por aproximação. É uma coisa que não deve nos preocupar na Bíblia, a exatidão numérica. A gente já viu lá nas 70 almas que é 66, que é 75, que é 70. O que importa é a mensagem e a informação, que ela não é contraditória, embora não seja exata. Então é possível ter uma informação não exata e também não contraditória. Tudo bem? Então vamos lá. Então Gálatas diz isso aí, né? A lei foi dada, então vamos voltar para Gálatas, o primeiro período da vida de Moisés, esses primeiros 40 anos, do seu nascimento, então até esses primeiros 40 anos, ele estava sendo educado no Egito, como inclusive para assumir, né, a ascendência do faraó, tá certo? Foi preparado em toda a ciência do Egito, ou seja, eram as melhores faculdades que havia na época, ele foi treinado mesmo para ser um faraó. Moisés, Abraão na cabeça. Então vamos lá, verso 17 eu parei no capítulo 7 de Atos, vamos no 18. Até que se levantou outro rei, nós vamos ler até o 28, tá? Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Olha como as informações são harmônicas, nós lemos isso no capítulo 1 de Êxodo, né? Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, então o bichinho era bonito, quando criancinha, né? E foi criado 3 vezes em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Olha a providência de Deus, amados. A gente precisa enxergar isso também no livro, né? Olha a providência de Deus. Deus é soberano. Embora esse imperador mundial poderoso, esse império poderoso que era o Egito, né, tinha o poder, inclusive, de escravizar o povo de Deus, e o povo de Deus foi escravizado com a permissão de Deus. Então a gente vai ver também a história aqui de Êxodo, que Deus é soberano. Ele falou 400 anos lá atrás que ia acontecer e aconteceu mesmo. Estamos falando de 400 anos, irmão. São 4 semanas, 4 meses, né? Como tem algumas profecias aí que até acerta.
Eu quero ver acertar assim, né? Daqui. Como o Isaías, por exemplo, lá tem uma profecia, diversas profecias tem em Isaías, mas uma que é bem interessante, que diz assim, Deus dizendo, né? Nabucodonosor, meu servo, não, desculpa, Ciro, meu servo, né? Dos medos dos persas lá, Deus chama, então, esse governante mundial, que seria futuramente, a gente está falando aqui de um século para frente, olha só, 100 anos para frente. Deus não só disse que haveria um império chamado medos persas, mas também deu um nome do camarada. Olha só, aí sim, né? A gente vê a soberania de Deus, coisa linda, né? E aconteceu de fato. Então vamos lá, e por que ele chama de meu servo? Eu estou fazendo umas perguntas que vocês fariam, que vocês também assim, eu sei que vocês fariam essas perguntas. Por que chama de meu servo? Ele foi servo de Deus? Ele reconheceu Deus mesmo, o Ciro, o Dário, lá do medo do Ciro dos pés? Reconheceu? Não, né? Não. E o faraó também, que eu citei de uma forma errada, mas está escrito também lá, que Deus fala, faraó meu servo. Olha que coisa interessante. Também faraó, coisa que não foi servo de Deus. Por que Deus usa essas expressões? Porque ele está mostrando, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Esses governantes, eles não fazem o que querem. Ele é Senhor da história, né, amados? Ele está conduzindo a história. Então a gente está indo lá atrás, há milhares e milhares de anos atrás. E aí nós vemos que Deus cabalmente foi cumprido tudo aquilo que ele determinou. E ninguém pôde frustrar coisa nenhuma. E é o livro de Êxodo que nos mostra isso. Isso é uma frase do Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele diz isso, que Satanás é a mão esquerda de Deus. Ou seja, Deus opera por ele também. Deus é soberano, ele é Deus da sua criação, ele é Deus do diabo, inclusive. Porque todos estão sujeitos à soberania de Deus. Deus é Deus no inferno, Deus é Deus no céu, Deus é Deus na terra. Deus é Deus de todo mundo, no sentido que ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Essa ideia que Deus é só Deus da igreja, não, irmãos. Tudo está sujeito a Deus. E quando ele quer, ele usa da sua soberania. E aí faz as pessoas fazer o que ele quer. Não sei como ele faz isso e ainda respeita o livre-arbítrio, mas faz, ele é soberano. É uma coisa que foge da nossa capacidade de conclusão. Verso de número 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Olha só, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entendiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Verso 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Ele falou, viram, né? Isso aqui está relatado lá, capítulo 1 e 2. Esses versículos que nós lemos aqui é o capítulo 1 e 2 de Êxodo. Então esse é o primeiro período da vida de Moisés, 40 anos, sendo formado no Egito. E ele entendeu que Deus, olha que coisa interessante, nós não sabemos exatamente se foi isso, mas é possível que seja isso. A mãe, né, a mãe do Moisés, Joquebede, não é isso o nome? Né? Possivelmente já foi falando que ele era o escolhido de Deus. Né? Tinha aquela expectativa do Messias, lembra? Né? Todo primogênito, toda mãe tinha um menino, né? Tinha aquela expectativa de ser o Messias. Mas de alguma maneira ela tinha clareza que Moisés era um escolhido de Deus, mesmo porque se assemelha muito o que fizeram com Moisés àquilo que tentaram fazer com Jesus, matar, né? Matar os meninos todos lá. Lembra que o faraó deu uma ordem lá para todas as parteiras, viu lá, é menina? Deixa viver, é menino? Mata. E elas não fizeram isso pela providência de Deus. Então olha só como Deus é soberano mesmo, né? Vai lá mexendo nos seus pauzinhos e aí vai fazendo com que as coisas aconteçam. Então a gente percebe que ele foi instruído em toda a ciência. E ele entendeu, olha, isso quem vai inclusive confirmar
é o autor de Hebreus, capítulo de número 11, porque ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, né? E aquela riqueza toda, e pela fé então ele aceita ser maltratado com o povo de Deus. Então mostra ele na galeria dos heróis da fé por conta inclusive dessa opção, dessa decisão, né? Dessa escolha, que não é escolha fácil, né? Já pensou? Você ser assim o sucessor do imperador do mundo. Você fala, não, vou preferir ser maltratado com um povozinho escravo aí. Né? A gente vai percebendo então aí que é pela fé mesmo. Então isso acontece na vida de Moisés. Ele entendeu que Deus ia livrá-lo. Quando ele viu então um egípcio ferindo um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. E quando ele foi apartar no outro dia, aí alguém estava vendo, pessoa que ninguém tinha visto, e ele enterrou inclusive o corpo, né? Também olha que coisa interessante. Eu estou destacando aqui porque em tudo isso a gente percebe como Deus é soberano, né? Como Deus ele aproveita dessas situações para que a gente não entende muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida. Ou de certo ou de errado. É porque Deus aprova o errado? Não. É porque mesmo nos nossos erros a gente não pode frustrar os planos de Deus. Já pensou, irmão? Mesmo com a nossa falta de fé, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos erros, em tudo isso Deus ele ainda consegue, não sei como, nos conduzir na sua vontade. Porque se Deus dependesse dos nossos acertos, da nossa fé, se Deus dependesse, né, de nós, homens, ele estava falido no seu reino. Como eu disse uma certa vez, a igreja, o povo de Israel, o próprio Abraão, e mentiu, e de alguma maneira lá não teve fé, né, chamar de pai da fé, mas não teve. E os homens todos da Bíblia, a história da Bíblia, na verdade, é uma história de fracasso humano. A verdade é essa, fracasso humano. Então aqui está o relato da nossa história da humanidade. Nós somos fracassados, inúteis. Como disse o poeta e o profeta, inútil. Nós todos somos inútil, né? E vamos lá, o segundo período da vida de Moisés. Atos, capítulo de número 7. Vamos lá, segundo período. Então o primeiro período é onde ele está lá ainda no Egito, onde ele ainda é instruído lá, seus 40 anos. Aí agora vem dos 40 anos até 80 anos de idade, ele passa então aí em outro lugar, porque ele fugiu, né? Tem que lembrar que ele fugiu e foi lá para as terras de Midian. Verso 29, nós vamos ler do 29 ao 35. E isso corresponde ao capítulo 3 e 4 de Êxodo. Estão fazendo esse paralelo, amados? Ou eu não estou conseguindo de uma forma didática passar para vocês? Entenderam? Agora a gente está falando o quê? Desse segundo período de 40 anos, diz respeito a Êxodo 3 e Êxodo 4. O primeiro período de 40 anos, Êxodo 1 e Êxodo 2. Entendeu? O segundo período de 40 anos, Êxodo 3 e Êxodo 4. Tranquilo? Então vamos lá. Isso está então em Atos 7, 29 ao 35. Segundo período. E a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então olha só, ele casou lá, gerou 2 filhos, tá certo? Na terra de Midian. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então depois de 40 anos que ele fugiu do Egito, constituiu família, teve 2 filhos, era pastor de ovelhas lá na terra de Midian, aí aparece o anjo naquela sarça tão famosa, né? Que nós pentecostais gostamos muito de usar, e o fogo pegava e não consumia. Então vamos lá, verso 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos seus pés, ou dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? Lembra lá atrás? Falaram? Os irmãos dele rejeitaram ele como líder. Mas quando Deus chama, né, irmão? Quando Deus tem uma vocação, quando Deus decreta o chamado na vida de alguém, pode a igreja rejeitar, o ministério colocar obstáculos, pode todo mundo desacreditar, mas se é chamado de Deus, Deus se responsabiliza. Faz a aplicaçãozinha aqui, né?
Deus se responsabiliza para que isso aconteça. Então já vai aí para as pessoas que entendem que tem chamado ministerial, de liderança de alguma maneira na igreja. Se preocupe, seja só fiel a Deus, só sensível à voz do Espírito Santo, mais nada, amados. Nós não precisamos mover uma palha, negociar nada, tá certo? Para chegarmos onde Deus disse que iríamos levar. Absolutamente nada. Precisamos só amar a Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo, dar testemunho, ter o nosso jardim de oração, nosso quarto de oração, nossa vida no secreto com Deus. Isso basta. Se Deus tiver que nos conduzir de alguma maneira a um ministério, que é uma coisa um pouco mais específica, dentre os chamados, já fomos chamados para a salvação, tá ótimo. Eu me contentaria com isso tranquilamente. E eu acho que até seria uma vida mais sossegada, né? Depois que a gente é chamado dentre os chamados, toda varão. Amém, varão. Esse é o Thor de Jesus. Bom, paz. Deus te abençoe. Não tem nada não. Não é aluno, pode. Quer dizer, é aluno. Não é, mas é. Então, voltando aqui, amados. Vocês lembram do que eu estava falando? Deus nos chamou para a salvação. Isso já estaria muito bom. Já seria um privilégio absurdo, né? Ser chamado por Deus, que a gente chama de chamado universal para a salvação. Todos são chamados. Só que nem todos são chamados para o ministério. E os chamados para o ministério são chamados dentre os chamados para servir os chamados, que é o servo dos servos, que a gente já estudou em outra aula, né? Do ministro, aquela coisa toda, o riperetas, rimador dos reinos superiores, lembra? Então, o Moisés, ele tinha o chamado de Deus, passou 40 anos. Tem gente que fica apavorada, né? Por causa do tempo. Amados, Deus disse, se foi Deus que disse, seja por meio de uma profecia, de uma pregação, de um sonho, de uma revelação, de sei lá de que forma, no seu coração, na sua mente, não se preocupe com absolutamente nada e nem queira contribuir com nada, só se preocupe em não atrapalhar o que Deus está fazendo. Essa é a minha grande preocupação hoje em dia, é não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Quem não atrapalha já ajuda, como diz o ditado. Tudo bem, irmãos? Então esses 40 anos, o segundo período se dá então aí lá no deserto de Midian, onde Deus então o encontra e chama. Verso 35 nós estamos lendo, vocês estão acompanhando aí, está na metade do versículo. A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Estão acompanhando a leitura bíblica? Então, bom, vamos lá. O verso de número 35 encerra aqui o segundo período, né? Isso, aqui você consegue dar tchauzinho para a mamãe, ó. Tá aqui, não, tá aqui. É uma bênção. Vamos lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Senhor da glória, provedor. Amados, o terceiro período da vida de Moisés, hoje que eu falei, eu vou trazer uma aula bem organizadinha, né? Mas vamos lá, tá, né? Tá. Desculpa ele cortar, claro. Mas entre uma dúvida na minha cabeça que é... As pessoas usavam muito a parte de Moisés, ele não sei se ele perdeu isso quando ele estava lá no deserto, né? Essa parte dele falar, que ele disse que não sabe falar, que Deus tem que usar ele para falar com o faraó, mas aqui no versículo 22 diz que ele foi instruído em toda a ciência tal, e por aí vai. Eu queria saber, ele ficou pesado com palavras? O que significa isso? Tá. Ali a gente percebe, e Deus, ele viu claramente que era um pretexto, era uma desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Ele falou, não, Senhor, eu sou pesado de língua. Como assim? Como que uma pessoa estuda 40 anos, é preparado na melhor ciência que existia na época, desde menininho, assim, desaprende? Tem coisa que a gente não desaprende, né? O conhecimento não é uma coisa que a gente desaprende. Pelo contrário, a tendência é sempre estar aperfeiçoando isso. Então aqui Deus viu, desculpa, farrapada, tá bom, não tem problema não. Então você não quer ir como meu profeta? Eu arrumo um profeta para você, que é seu irmão que está lá, inclusive, você não vê faz muito tempo, e faz o seguinte, o seu irmão vai ser como então profeta, e você vai ser como Deus, tá bom? Então a gente vê que desculpa piora a nossa situação, né? Então não é que o pesado de língua seria mais ou menos assim, eu não consigo falar mesmo. Né? Alguns falam assim, talvez seria uma gagueira, não exatamente, é uma desculpa esfarrapada, que ele fala assim, eu não consigo falar com autoridade como o faraó. Então Deus disse, não, então você está colocando um obstáculo, eu vou então resolver isso aqui. E Deus resolveu mesmo, não que ele desaprendeu, não tem como, né?
Então vamos lá, amados. O terceiro período, ou seja, ele tem 80 anos agora, e ele volta para o Egito, né, já com a incumbência de libertar o povo de Israel. Olha só, irmãos. Então a gente está falando do capítulo 3 e o capítulo 4. Lembrando que enquanto isso o povo estava sendo escravizado lá, né? O povo estava sendo lá, estava em dificuldade. E eles clamando, porque Deus, ele disse: estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu desci até lá. O povo clamando a Deus então: Senhor nos liberta, Senhor nos liberta, estamos sofrendo aqui. Olha só. E aí Deus então diz assim: vou escolher Moisés e vou estar enviando ele como príncipe e como libertador. É isso que aconteceu. Verso 36 até o 42, terceiro período na vida do Moisés, tá? Esse terceiro período de 40 anos, que é o último período da vida dele, ele viveu 120 anos então, né? 40, 40, 40, 120. Até eu que não sou bom de conta cheguei a essa conclusão. Então, aqui vai primeiro 40 anos, capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo. Segundo período de 40 anos, ou seja, de 40 a 80, capítulo 3 e capítulo 4, não é isso? Agora o último período da vida de Moisés, capítulo de número 5 ao 19, vai contar, nós estamos falando sobre o homem de Deus. Lembra, olha a divisão, do capítulo 1 ao capítulo 18, o homem de Deus. É isso que a gente está falando aqui, né? Foi essa divisão? Percebe como o negócio está organizadinho? Então, do capítulo 5 ao 19, vai falar sobre esse segundo período, dos 80 aos 120 anos de idade, irmãos, conduzindo o povo no deserto. Já pensou? Eita, velhinho disposto, né? Mas, pastor, tudo bem? Esse aqui é um anfitrião, para quem não conhece, né? Depois a gente apresenta, se ele entrar. Vamos lá, amados. Versos 36 ao 42. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá bom? Tá, antes de você ler essa parte aí. Então, meu amado, continue. Então, nessa parte do hoje aqui, uma dúvida aqui, que no capítulo 3 de Moisés fala: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Aí no 12, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Aí eu queria entender, tipo, essa chama é um anjo e Deus falou pela chama? Não é assim, ó. No deserto era comum ter essa combustão, porque o calor é muito grande, muito seco o ambiente, então essa plantinha, essa sarça, era comum ter uma combustão natural e ela pegar fogo. Isso aí não era algo incomum. Mas quando o Moisés olha esse arbusto pegando fogo, mas não se consome, aí chama a atenção dele. Porque é natural pegar fogo e se consumir, né, irmão? Claro. Então, Deus ali estava ali a gente chama de uma teofania. É uma manifestação de Deus. No caso aqui, por meio de um fogo, né? No caso, o anjo, né? Isso, aí ele escuta a voz de um anjo, dizendo: Moisés, Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, porque é lugar santo. Porque ele olhou aquela sarça pegando fogo e não se consumindo, e chamou a atenção. Ele foi se aproximando e aí ouviu a voz, que era uma voz através de um anjo. Também, Douglas, tem outra questão. Muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, aliás, eu acho que só no Antigo Testamento, se não me falha a memória, Deus ele aparece em forma de anjo. Lembra para Abraão, aqueles 3 varões? 2 eram anjos e um era o próprio Deus, mas ali eram formas humanas, né? Mas nós sabemos que 2 anjos, duas figuras aparentemente humanas eram na verdade anjos. É muito interessante a gente perceber esse contato, essa comunicação, essa revelação de Deus, da sua pessoa, da sua vontade, de diversas formas. É como diz o Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, de muitas maneiras. E a gente chama de teofania, que é a manifestação de Deus, né? Cristofania, a manifestação do próprio Cristo. Lá em Josué, por exemplo, capítulo de número 10, se não me falha a memória, é o próprio Cristo que aparece lá, naquele soldado com a espada nua, lembra? E o cidadão lá pergunta: tu é um dos nossos, é um dos nossos inimigos? Me és paz? Eu sou o capitão do exército do Senhor. Então tem essa questão. Era um anjo. Aliás, irmãos, nós lemos em Gálatas capítulo 3, talvez vocês não se atenham ao detalhe. Capítulo 3 vai dizer que Moisés recebeu as tábuas da lei por mão de um anjo. Então não foi o próprio Deus que deu diretamente as tábuas a Moisés. Deus deu para um anjo, o anjo deu para Moisés, Moisés deu para o povo, né? Então essa é a sequência. Tranquilo?
Quer perguntar nada não, né? Quer? Diga aí, ó. Está sendo me revelado aqui. Só voltando um pouquinho no caso da história de Moisés, a Bíblia diz que no caso, quando a mãe dele colocou ele no berço, colocou a beira do rio, a irmãzinha dele acompanhou, né? Miriam. Há uma possibilidade de Arão e Miriam, né? Sim. Não serem do mesmo pai de Moisés? Não tem essa informação não. E, tipo, a Bíblia, no caso, só faz menção do nascimento do próprio Moisés, né? Porque é ele que é o foco, né? Ele é o destaque. Então tem essa questão. A Bíblia ela é muito objetiva. Ela não traz detalhes que talvez não seriam pertinentes, talvez não seriam importantes. Porque aqui os relatos, os nomes, inclusive, os períodos, eles são muito seletivos. Então a gente tem aqui milhares e milhares de anos de história. Já pensou contar todos os detalhes ou todos os períodos na sequência? Então às vezes a gente pula de um versículo para o outro, às vezes tem séculos ali de diferença, de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro. A gente tem assim um tempo, sabe, muito distante. E a gente às vezes tem a impressão assim, vou dar um exemplo no Novo Testamento, que como vocês estão pertinho aqui, só para não fadigar, se vocês virarem aqui 2 páginas, né, em Atos, só para dar esse exemplo a gente volta aqui rapidinho. Em Atos capítulo 9, por exemplo, ó, verso de número 22, né, aqui nós temos o relato de Saulo, que perseguia a igreja e tal, ele foi encontrado por Jesus lá no caminho de Damasco, né? Verso 22 fala, Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, então olha só, do verso 22 ao 23, tem muitos dias. Quantos dias são esses? Vamos para Gálatas 1:18. Só dar esse exemplozinho a gente já toma aqui, tá, irmão? Senão eu também me perco aqui e vou falando um bocado de coisa. Estou tentando evitar isso aí. Então, Gálatas, capítulo de número 1, só para a gente ver quantos dias são esses tendo passado muitos dias. E olha só, do verso 22 ao 23. Qual que é a ideia que a gente tem lendo? As coisas foram acontecendo um dia após o outro, né? Isso aqui foi na segunda, isso aqui foi na terça. É o que está escrito aí, né? 3 anos ainda ficou 15 dias com Pedro. Calma aí, Gálatas. Vamos acompanhar aí, Barão. É isso aí mesmo. Mas vamos acompanhar aqui para os demais também confirmarem isso aí. Capítulo de número 1, verso 18. Ó. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. 3 anos. A ideia que a gente tem não é assim que Paulo, Jesus encontra o caminho de Damasco, ele fica cego, vai lá na casa do cidadão, aí vai o Ananias, vai lá, ora por ele, recobra a vista e ele sai pregando por todo mundo, né? Ele ficou 14 anos. Capítulo 2, verso 1 de Gálatas. Olha aí. Capítulo 2, irmão, mais para frente. Tá vendo como só a leiturazinha bíblica já nos parece, né? Capítulo 2, verso 1, ó. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, sendo também comigo Tito, indo comigo também Tito. Isso está no capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ele se converte, é encontrado com Jesus no capítulo 9, né? Capítulo 10. Ele tenta pregar, né? Mas Deus fala não. Isso. Ele volta para Tarso da Cilícia, na Arábia, que era a cidade natal dele, e lá fica estudando as Escrituras, né? Durante 10 anos. 10 anos. Ele sobe, mas ele fica 10 anos lá. Depois ele vai para Jerusalém com Barnabé, né? Isso já deu uns 11 anos mais ou menos. Os capítulos a gente vai tendo essas informações. No capítulo 13, que ele é enviado para missões, aí já são 14 anos após sua conversão. Ele estudou todo o Antigo Testamento na perspectiva de que Jesus agora é o Messias. Ele ressignifica tudo. Isso vai uma lição para nós, inclusive. Porque tem pessoas que acham que aceitam Jesus, tem um chamado de Deus e sai por aí. Não, mas Paulo, doutor da lei, né? Um cara fenomenal nas Escrituras, precisou de 14 anos de preparo para ser enviado pela igreja para missões. Então a gente percebe que hoje a gente... E Moisés, 80 anos, né? Foi preciso, né? No capítulo 4 diz que Deus aparece para ele e fala: pode descer ao Egito, que todos aqueles que procuravam a tua alma já morreram. Isso. A semelhança lá de Jesus com Herodes, né? Que também Herodes tinha sido morto. É bem semelhante esse paralelo, né? De Moisés e Jesus. A gente vai perceber isso aqui. Mas eu quero continuar nessa ênfase. Moisés, 80 anos, amados. Então, preparado na ciência do Egito e preparado como um pastor de ovelhas lá no deserto também. Depois de 80 anos, então Deus está pronto. Porque quando ele tinha 40 anos, ele disse: eu estou pronto. Vou libertar, eu entendi que Deus tem um chamado na minha vida, eu vou libertar. Ele disse: não, agora não. Vai para o deserto.
Aí fica 40 anos. Aí Deus diz assim, você vai. Eu disse, não estou pronto, Senhor. Eu falei, agora tá. Não é, amado? Então a gente, tudo meio atrapalhado, né? Então quando a gente acha que tá, Deus não tá, e quando Deus vai, agora não dá, assim, não, vai. Agora Deus que sabe das coisas, né, irmão? Então a gente vai extraindo lições de tudo isso para a nossa vida também, né? Vamos ver o capítulo de número, o terceiro período da vida de Moisés, então, Atos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 36 a 42. Vamos lá, Atos 7, 36 a 42. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então ele passou 40 anos lá, né, a última etapa da sua vida, pastoreando aquele povo, gente boa. Não deu trabalho nenhum não para Moisés? Povo tudo crente? Cheio de fé? Povo de Deus? Não deixaram ele nem digerir o seu luto. Quero água. Os animais não têm nada. Rapaz, vamos ver isso aqui daqui um pouquinho, Lucas. Esse é que é Moisés, esse é que aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Olha que coisa interessante. Ele está falando do próprio. Isso aqui acho que é o capítulo 18, se não me falha a memória, de Êxodo, né? Vamos ver lá se é isso mesmo. Êxodo 18. Ele está falando do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Quando eu falo capítulo 18, vocês não entendem o capítulo 18, tá? Vocês entendam outra coisa, porque não é 18 não. Agora eu tenho que me virar aqui para achar essa citação de Moisés. Fui inventar de dar a referência e agora? Agora me complicou a vida. Se alguém lembrar, me ajuda. Bom, enfim, amados. Essa é o que... Hã? Achou aí, não? Achou, Varão? Quem é bom de Bíblia aí, achou? É do 5 ao 19, procurem. Pô, mano, mas você não ajudou muito não, mano. Bom, enfim, amados, depois eu acho aqui. Mas o Moisés, ele disse isso se referindo ao próprio Jesus, né? Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Olha que coisa interessante. Semelhante a mim. Está aqui no verso de número 37, não é isso? Semelhante a mim. É Deuteronômio 18:15, tá? Eu sabia que era alguma coisa 18, mas é Deuteronômio 18:15, isso. Peguei aqui na referência, a Bíblia ajuda a gente. 18:15 de Deuteronômio, né? Que tem essa citação aí. Então agora vamos conferir para ver se é isso mesmo. Rapaz, o professor não está dando conta de muita coisa ultimamente não. É isso, né? Deuteronômio 18, número 15, ó. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Olha só que ousadia, irmãos. Ele está falando então que esse profeta seria o profeta, que é o Messias, teria alguma semelhança com o próprio Moisés, libertador, a voz de Deus, né? Quem não ouvisse ele ia ser então extirpado do povo de Deus, tá? Então aqui o verso 37 está dizendo isso a respeito de Moisés que ele profetizou. Verso de número 38, nós vamos até o 42. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Verso 39, capítulo 7a. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecesses vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Amados, esse aqui é o relato então lá do final da história, do relato da história do homem de Deus, que é o capítulo 18 e 19 de Êxodo, tá certo? Então nós falamos aqui sobre a vida do homem de Deus, que é relatado na primeira parte do livro do Êxodo. E é interessante, amados, porque Moisés fica lá 40 dias. Olha a semelhança de Jesus, 40 dias no deserto também, né? Fica lá sem comer e sem beber, sustentado pela graça de Deus, pela presença e pela glória de Deus. 40 anos lá falando tete a tete com Jeová.
Então, ele recebe, e a gente vai ver aqui, a segunda parte vai tratar disso, do livro, né? Ele recebe todas as instruções para aquele povo que está sendo liberto, resgatado lá do Egito, como eles devem viver. Que é a segunda parte do livro, então, sobre a mensagem de Deus. Então, a primeira parte sobre o homem de Deus. Quem foi esse homem de Deus? Como que ele viveu? Qual foi a sua trajetória? Né? Quem o escolheu? Como escolheu? Por que escolheu? Como foi essa escolha? Então, eu tentei pelo menos pontuar essas questões aqui. Tranquilo? Dá para a gente ir para a segunda parte? Não? Vocês têm alguma pergunta, acréscimo, comentário, discordância? Não? Então, nós vamos agora falar sobre a mensagem de Deus, que aí vai do capítulo de número 20, né? Até o 40, até o final do livro. Porém, entretanto, eu quero, antes de entrar mesmo, vamos para a transição, que é o verso 19, o capítulo 19, desculpa, do livro do Êxodo. Capítulo 19, que eu quero destacar aqui algo que eu julgo ser interessante passar para vocês essa informação. Capítulo 19, né? Então Moisés desce do Monte Sinai, vê aquele povo naquela idolatria, aquele bezerro de ouro, 40 dias só, irmãos, e Moisés ficou longe. O povo infiel já fez tudo aquilo, né? Ninguém sabe o que aconteceu com esse Moisés, né? Então, Arão, faz aí alguma coisa para a gente adorar. Fizeram lá pegar os ouros que eles levaram da terra do Egito, porque quando saíram, aquela profecia, aquela promessa lá